Amigos, gente decente, você eleitor de esquerda e nossos amigos também de direita. Então, colega de trabalho, pessoas que eu encontro na rua. Fazer esse vídeo aqui respondendo e argumentando alguns comentários que eu vi nas redes sociais, que eu coletei diretamente na rua, nos colegas de trabalho, e elaborei uma lista aqui, é enorme, mas eu vou pegar alguns pontos aqui e tentar comentar, né, em cima desses comentários. Então vamos lá. São muitas coisas que os eleitores de esquerda falam, né? Aí eu fui coletando. Eles falam que que todo mundo rouba e que os que estão lá também estão roubando, os que estão agora no governo atual, do governo Pátria Amada Brasil, e que apenas a gente não está percebendo, mas eles estão roubando, pois todos roubam. Então, eu quero dizer que isso é um desejo, talvez, que eles tenham, porque eles já estão tão acostumados com isso, tão impregnados com essa coisa que acha normal, né? Que quando tem alguém que evita roubar e que faz um governo sem ter muita corrupção, eles não querem aceitar. Eles ficam procurando algum erro, né, para acusar o atual governo. Por quê? Porque eles querem o outro governo de volta, aquele lá que perdeu, e aí eles procuram de tudo para acusar esse atual. Mas essas são as mesmas pessoas que também falam, ele roubou, mas fez. Então são pessoas que estão acostumadas, que já como se tivesse escravizado por essa postura e não querem largar por nada, né? Eles querem de volta aquele governo que eles acham que era bonzinho, que eles acham que sustentava, né? Muitas vezes são pessoas que eram sustentadas pelo governo, que diz que tinham um padrão de vida melhor quando era outro governo e que ficaram ricos na temporada daquele outro governo. Então são pessoas que dizem isso. Eles acham que tinha uma vida melhor, um padrão de vida melhor e que era rico. Por que eles não estão ricos até hoje? Será que só foi o governo faltar na vida deles que eles voltaram a ser pobres? Então eles estavam sustentando no governo. Quando faltou o governo, mudou para outro tipo de governo, eles não mais continuaram ricos. Então, para os que se dizem que era rico naquele outro governo, é porque era sustentado pelo governo. E aí, quando a gente é sustentado pelo governo, esses governos socialistas, ele tem que explorar a população que está trabalhando, que está gerando alguma riqueza, tem que explorar através dos impostos, porque para que aquela população que estiver trabalhando no momento passe a sustentar a outra que não está. E isso desestimula quem está trabalhando e acomoda quem está recebendo, às vezes sem trabalhar. Muitas vezes acha um serviço para sair do auxílio social e viver com mais dignidade, encontra um trabalho, mas não quer porque está acomodado. Não vai sair daquele auxílio para ir para o emprego, pois ele já acostumou a viver com aquela quantia e ele não quer perder, ele teme perder aquele auxílio se ele for trabalhar. Então, isso que o socialismo causa, né? Causa uma legião de preguiçosos. Preguiçosos esses que são sustentados pela massa que está trabalhando. É assim como em Cuba, gera muitos funcionários, muitos profissionais, como é o caso da área de saúde, tinha muitos médicos, mas não tinha emprego para todo mundo. O governo, ele não tem condições de dar emprego a todo mundo. Quem dá emprego é o setor privado. E aí os cubanos, que são um país mais socialista, eles tiveram que vir trabalhar, arrumar emprego como médico em outro país, como é o caso, vieram aqui para o Brasil. E aí daqueles 10 mil que eles ganhavam, 2 mil ficava com eles, os 8 mil ia para a mão do governo, para o governo sustentar a outra população. Então, prova que o socialismo não presta. O socialismo, ele monopoliza os meios de produção. O socialismo e o comunismo, ele concentra na mão do governo ali, um governo controlador, um governo
burocrático, né? Um governo que atrapalha, que não gera concorrência, que afasta o investidor. Então, afastando o investidor, cada vez mais vai ter menos emprego para a população. Quem dá emprego é o setor privado. Tem eleitores de esquerda que perguntam: tá ganhando quanto para apoiar esse atual governo, né? Já tiveram algumas pessoas que falaram isso. Então, essa gente, ela pensa que tem que ganhar alguma coisa para poder trabalhar. Elas acham que só é benefício para ela aquilo que vem para a mão dela, para ela torrar e gastar, como uma Bolsa Família, como uma coisa assim. Sendo que o benefício é algo que é feito para o Brasil, tipo como esse governo atual que está infraestruturando o país, para o país daqui para frente ter estrutura para seguir favorável aos investidores que vêm para trazer a indústria, para investir no Brasil, como é o caso do favorecimento, né? Esse governo que é em prol, que ele trabalha em prol do modal ferroviário, das linhas férreas, o marco da cabotagem, que foi feito também nesse governo, onde transportes podem ser feitos por navio pela costa marítima, desde do Pará até o Rio Grande do Sul. Agora, por esse marco, os navios podem navegar e levar cargas. Essas cargas, elas vão chegar mais barato ao seu destino e não vão cruzar a estrada, então não vai usar o diesel. O diesel que usa nos navios é 5 vezes menor do que nos caminhões, então essa carga vai chegar mais barata no seu destino. Então isso é infraestruturar o Brasil, é tirar a burocracia que existe. Então quando eles perguntam, estão ganhando quanto? Não é que a gente tem que ganhar. Essa é aquele tipo de pessoas que é também os que pensam em vender o voto quando é na campanha política, na véspera da eleição. Eles ficam procurando um candidato para receber alguma ali na sua mão, para poder votar, né? Para poder prometer o voto da família, para poder, né? E aí eles negociam ali um emprego para a família, nas prefeituras ele negocia uma reforma de uma casa. Na verdade eles estão fazendo a corrupção e isso atrapalha o Brasil, pois aquele candidato que entra lá, ele não vai sentir com mais nenhum compromisso de ajudar a população. O candidato bom não é aquele que dá dinheiro antes, é aquele que tem um projeto bom e a gente acredita nesse projeto, por isso a gente vota nele. E aí, depois que ele ganhar, é que ele vai dar alguma coisa, que ele vai ser útil para a comunidade ali onde ele foi eleito. Então, o bom é aquele que tem um projeto, é aquele que tem algo que é parecido com aquilo que a gente também quer. Então, o bom para a gente é aquilo que faz aquilo que a gente quer para a gente, para a nossa comunidade. Mas tem pessoas que é egoísta e que só acha que um candidato é bom se ele fizer algo diretamente para ele ali. Né? Então, eles não reconhecem um trabalho que é feito. Um trabalho que é feito numa rodovia, um trabalho que é feito, uma ponte que é feita, né? Uma obra como é o caso da terminação do trecho do Rio São Francisco. As pessoas que têm que reconhecer que uma obra dessa ficando concluída já acionando, já entrando em funcionamento, já vai mudar muita coisa no Brasil. Quando outros ficavam demorando a terminar, né? Demorando a moratória ali para poder concluir uma obra que já vinha se arrastando por muito tempo, prometendo inaugurar, marcava uma data e não terminava, marcava outra, e as verbas sendo destinadas e não concluía, né? Então a gente tem que ver por esse lado, algo que é feito ali com o dinheiro dos brasileiros, pois o Rio São Francisco, tudo que é feito pelo governo é com o dinheiro de todos os brasileiros, dos paranaenses, do paraense, do gaúcho. O Rio São Francisco foi feito com dinheiro de todos os brasileiros. E aí eu pergunto, beneficiou só o Nordeste? Não. A partir do momento que fixar o nordestino, ele não precisar emigrar mais para outra região, aquela outra região vai sofrer menos com saturação de pessoas, e o Nordeste também vai produzir alguma coisa, vai concorrer, vai melhorar o Brasil para todo mundo. Outra coisa que os eleitores de esquerda falam esse cara fala muito grosseiro, ele é muito bruto. Na verdade,
o cara que se pretende transformar-se num ditador, ele fala bonitinho, tem etiqueta e ele vai conquistando a população e ele não fala nada que desagrade a população. Ele faz de tudo que a população quer e até modifica o seu jeito. Mas aquele que é firme naquilo que quer, ele não tem medo de perder voto. Então ele fala o que ele pensa e o que ele quer. Por quê? Porque se as pessoas não quiserem seguir, ele simplesmente não segue. Ele não fica mudando toda hora, movediço, como a areia movediça, como outros que tem por aí, que para não perder a popularidade, modifica-se, né, a forma de governo, os ideais e tudo. Então, a gente tem que apoiar essas pessoas que é firme naquela ideia, que é a favor de que o preso trabalhe, por exemplo, e que sempre vai segurar essa ideia, que é a favor da liberdade e que sempre vai segurar essa ideia. Não aquele que quer censurar tudo, que alega, cria leis, é favorável a leis de fake news. Na verdade, a lei de fake news é uma forma de censurar, muitas vezes de criar censuras, pois não é necessário uma lei de fake news. Todo mundo consegue perceber o que é uma informação falsa ou verdadeira. E aí quem não quiser seguir um canal não quiser seguir uma mídia, simplesmente ele não vai dar audiência para aquela mídia. Mas não precisa de uma lei para fazer isso. É prova que as pessoas elas estão cada vez mais conscientes, que elas sabem e que não precisa ser a mídia comum, não. A mídia não precisa ser uma mídia pequena para fazer fake news, não. Às vezes uma mídia que é já considerada gigante e consagrada, ela se corrompe e por dinheiro ela passa a fazer fake news também. E aí um ditador muitas vezes é bonzinho para a população, dá uma de cuidadoso, mas isso é só até ele conseguir finalizar o seu regime, porque aos poucos, se não é por uma revolução, se é através do tempo,